Falar daqui, a região em foco. Boa tarde. Hoje em destaque a União de Freguesias Roivães Campos. Recordamos, Roivães dista 25 km da sede do Conselho, na Estrada Nacional 103, a Estrada Braga-Chaves, e Campos 18 km. Foi uma das 7 honras de Barroso e constituiu, em conjunto com a Freguesia de Campos, o Couto de Roivães. Foi vila e sede do Conselho extinto em 31 de dezembro de 1853 e em 1836 pertencia à comarca de Chaves e também, mais tarde, em 1842, como julgado e conselho, integrava as freguesias de Cabril, Campos, Covelo do Gerês, Ferral, Pondras, Reigoso, Roivães, Salto, Venda Nova e Vila da Ponte. Com a extinção do Conselho em 1853, as freguesias passaram para o Conselho de Montalegre, com exceção de Roivães e Campos, que passaram a integrar o Conselho de Vir de Minho. Em 1849 tinha 6.232 habitantes. As duas freguesias agregadas têm uma área de 44,39 km². A população total, segundo o censo de 2021, é de 775 habitantes, menos 148 residentes, ou 16%, eram 923 em 2011. E tem uma densidade populacional de 20,8 habitantes por quilómetro quadrado. Campos registrou o máximo de população na década de 1940-50, com 809 habitantes recenseados, e Roivães, com 1937, registrou o seu máximo na década seguinte, em 1950-60. Desde então tem registrado sucessivas baixas na população. Olhando a sua evolução demográfica, a freguesia de Roivães, uma das maiores e mais populosas do Conselho, terá perdido entre 1960 e 2021 1.162 habitantes, a diferença entre 1937 e 775, o que significa uma perda de mais de 60% da sua população. A maior quebra deu-se na década de 60-70, com menos 553 habitantes. Também em Campos, a maior queda da população foi nessa mesma década, 1960-70, menos 337 habitantes. Campos ficará para sempre ligada à chamada febre do wolfrâmio, como foi chamada, e que a freguesia preserva no museu que lhe é dedicado. Campos, como Espindo, recordamos, estão classificadas como aldeias de Portugal. Tem na sua história, Roivães, alguns episódios das lutas liberais no século XIX, entre 1836 e 37, assim como da Segunda Invasão Francesa. O seu património edificado inclui as pontes de Mesarela e a sua lenda, e a ponte do Saltadouro, essa ligada ao episódio das invasões francesas no início do século XIX, além de imóveis de interesse como o Pelourinho, a Casa de Dentro do Capitão Mor e a Casa do Corvo, em Val. A União de Freguesias Roivães Campos possui a maior área de baldios do Conselho, com mais de 2.000 hectares, 3 geridos por conselhos diretivos de baldios e 1 pela Junta de Freguesia. Nas eleições de setembro de 2021, votaram 617 eleitores com direito a voto, 487 de Roivães e 130 em Campos, dos 814 inscritos. A lista apresentada pelo PSD obteve 433 votos e a lista apresentada pelo PS 249, reelegendo assim Manuel Pereira como presidente da Junta da União de Freguesias para um segundo mandato. A abstenção foi de 24,1% em Roivães e 24,4% em Campos, agregados 24,2,5% no conjunto. Voltamos então à União de Freguesias Roivães Campos para analisar a situação atual e fazer o balanço do primeiro semestre completo de mandato iniciado em outubro de 2021, ainda com os condicionamentos sanitários. Convidamos e temos em estúdio o Manuel Pereira, reeleito Presidente da Junta da União de Freguesias Roivães Campos. Boa tarde, Sr. Manuel, obrigado por ter vindo. Começamos pelas eleições.
Antes de mais, boa tarde a todos da Rádio Alto Ave, a todos os ouvintes, e obrigado pelo convite. Comecemos pelas eleições, então. Foi o reconhecimento de um mandato, o seu primeiro mandato, que sim. Os eleitores sufragaram? É assim, eu julgo que não falharam, porque nós... Sufragaram, eles, portanto, reelegeram-no como resultado do trabalho realizado no mandato. O trabalho realizado no primeiro mandato foi 100%, porque nós apresentamos um programa eleitoral. Este programa eleitoral foi cumprido na íntegra. Ainda fizemos outras obras que não constavam no programa eleitoral, por isso mesmo sinto-me satisfeito de ter cumprido este programa eleitoral, e o povo assim o reconheceu também. Mas numas eleições em que tinha uma lista opositora, esta diferença de aproximadamente 68 votos satisfá-lo? Sim, para mim uma vitória é uma vitória. Por um ou por mil. Exatamente. Portanto, o meu compromisso e a minha responsabilidade quanto ao eleitorado é sempre o mesmo, tanto para ganhar por 1000 como por um. Continuo a ter sempre a mesma responsabilidade e a assumi-la. E que balanço faz daquilo que foi a campanha eleitoral? Faça um balanço positivo. Porque isto sabe que o nosso eleitorado, nas nossas aldeias, por vezes também fica muito na confiança. Diz assim, não é preciso ir votar porque elas estão ganhas. Portanto, e às vezes isso também não é verdade. As eleições se ganham com os votos nas urnas, não é verdade? Depois dos votos contados. Exatamente, depois dos votos contados. Mas, fora disso, estou satisfeito, e o eleitorado cumpriu, e eu também quero cumprir perante o meu eleitorado o segundo mandato. De qualquer modo, a abstenção não foi substancial, quer dizer, não foi das mais baixas, mas também não foi das mais altas. Sim, portanto, anda ali no intermédio que eu continuo a dizer, e quero aqui apelar para as futuras eleições, sejam elas a nível nacional, a nível local, que as pessoas vão votar, que não fiquem em casa, porque o nosso voto é útil, e então nós ou íamos fazer o nosso voto e estamos a participar a favor ou contra. E a manifestar uma vontade. E a manifestar a nossa vontade de que realmente todos participamos. Isto engrandece mais todas as freguesias e os concelhos, e a nossa vontade de manifestação também. A lista que apresentou foi praticamente sem alterações. A lista foi a mesma, apenas houve ali uma alteração que era obrigatório fazê-la por causa da lei da paridade, porque no mandato anterior, ou seja, no primeiro mandato meu, não era obrigatório ter no Executivo uma mulher. Agora, neste mandato, já é obrigatório no Executivo, mas é sempre a mesma gente, só passaram da Assembleia para o Executivo. Neste caso, a professora Paula, neste momento, faz parte do Executivo da Junta. E o que era o tesoureiro, o António Lages, passou para Presidente da Assembleia. Houve ali uma troca de lugares que a lei o obrigava a fazê-lo. Sr. Manuel, numa freguesia, num concelho também, num país que perde população. Uma freguesia que já teve quase 2.000 habitantes e que nas últimas décadas tem perdido, como no concelho, naturalmente, e como no país. Eu compreendo a pergunta, e com muita pena minha, e vai continuar a perder. Isto, repare que as nossas freguesias estão condenadas a perder população, porque os mais novos não têm condições de se afirmar na localidade. Os mais velhos vão morrendo, e daí que a população vai diminuindo. Com muita pena minha, mas o futuro não é risonho. Vê isso como inevitável? Sim, a perda é inevitável, exatamente. Agora que nós temos muita procura em termos turísticos, todos os anos, e cada ano que passa vem mais gente procurar nossas zonas, visitar os nossos pontos turísticos, temos muitos e atrativos, isso é uma verdade. Mas o turismo não fixa muita gente. Exatamente. Nem dá muito emprego.
Emprego, dá algum emprego, mas não dá o suficiente para que realmente a nossa juventude se possa afirmar. Por exemplo, tem feito aumentar pelos números substancialmente o número de oferta de casas, quer em turismo, de espaço rural, quer aluguer. Nós temos muito alojamento local, temos casas de habitação, temos muita oferta, mas nesse termo está a crescer isso cada vez mais. Em termos turísticos, as nossas freguesias, a União de Freguesias, está a crescer e continua a crescer, porque temos condições para isso. E só temos todos que colaborarem nesse sentido, porque é a única coisa que nós podemos oferecer aos visitantes é o nosso património, que temos muito, temos paisagens espetaculares e todas as pessoas que nos visitam ficam agradáveis, porque nós temos Campos, é uma freguesia praticamente única, porque tem muitas atrações, temos a Rota do Pão, temos os pedestres, e as pessoas... E o Wolframio, e a história do Wolframio está a contar? Por exemplo, nós ainda estivemos por 4 dias consecutivos, ou aliás, alternados, 2 consecutivos e 4 alternados. O grupo de alunos das escolas de Guimarães foram visitar a aldeia de Campos, a cozer o pão, os próprios alunos a tentarem mexer nas farinhas e ver como é que se coze o pão, ver os moinhos a moerem. Portanto, isto para nós é uma riqueza que nós temos para oferecer. Mas com uma população que vai envelhecendo, os mais novos não adquirem, não querem ou aparentemente não querem adquirir os conhecimentos dos mais velhos. E isso pode perder-se. Nessa questão ainda vamos mantendo os conhecimentos. Vamos mantendo os conhecimentos. E não os podemos deixar perder. Porque senão às tantas desaparece tudo. E há jovens a interessarem-se pela confecção do pão? Portanto, a freguesia de Campos é uma freguesia que as pessoas interessam-se mesmo por manter as tradições antigas. E relativamente aos turistas, o que é que eles mais procuram em Ruivães e Campos? Os turistas procuram o alojamento local para descansar os fins de semana, porque a nossa zona é uma zona maravilhosa para pousar, costumamos dizer, para recarregar as baterias. Quem está nas cidades e vai às nossas zonas para passar um fim de semana, ou uma noite, ou 2, ou 3, ou 4, fica satisfeito, porque ali é um sossego absoluto. As pessoas sentem-se à vontade, só os nossos ares que nós temos é uma mais-valia. E depois, como eu digo, o nosso património, a nossa paisagem... E as pessoas interessam-se por isso? Interessam os passeios. E todo o património está identificado, os percursos temos um percurso estabelecidos? Já temos um percurso de 20 e tal quilómetros e este ano vamos aumentá-lo para 30 quilómetros. Porque tínhamos aquele percurso que é do Poço das Travas, Ponte de Saltadouro, Vale, Miserela, e agora da Miserela vamos subir aquela encosta de Soutelos, ligar à Estrada Nacional ao cemitério de São Cristóvão, faz ali uma ligação, Poço das Travas. Que é um património. Quase 30 e que, se eu julgo saber, é um património mal explorado. Está mal explorado, exatamente. Mas vamos criar condições para que realmente seja bem explorado e as pessoas tenham condições de o visitarem, de certeza que vão gostar. E nisso a Junta de Freguesia consegue fazer só? Não, consegue por si só? Em colaboração com a Câmara Municipal. Porque, assim, seja a junta que forem, tem de haver uma parceria com alguém. Esse alguém, neste momento, é a Câmara Municipal. E como falaremos à frente, há dependências, incluindo naquilo que são as necessidades financeiras. Exatamente. Mas, Sr. Manuel, o turismo falou da paisagem, mas continua a ter, e já falamos aqui, isso é uma das questões recorrentes nas nossas conversas, é aquele emaranhado de linhas que perturbam a paisagem. Isso é, de facto é verdade. Até hoje, o que é que conseguiu para o emaranhado de linhas, isso, boa vontade apenas, é bem recebido, não é? O emaranhado de linhas é boa vontade de tentar resolvê-las, mas não é, a Junta Freguesia não tem condições de reverter outra vez a situação antigamente, porque isso, repare, isso era economicamente, era desastroso para o país.
como deve calcular. De qualquer modo, falamos aqui o ano passado de uma situação que era uma linha que vinha de Ribeira de Pena e que a Junta de Freguesia, segundo na altura disse, estava a tentar evitar que o percurso não fosse aquilo que estava inicialmente definido. E de facto é verdade. Essa linha já está montada, já está ligada, mas houve ali alterações no percurso. Portanto, conseguiu o que queria? É assim, o que queríamos era a linha não existisse. Pronto, isso era aquilo que nós queríamos. Mas dentro dos possíveis, entre os baldios de Campos, aquilo atravessou uma grande área de baldios de Campos e de Brale, e foi transferida de um lado para o outro. Houve ali uns acertos de corredor para que não prejudicasse muitas populações. Mas tudo aquilo que o ano passado aqui disse, procurar alterar o percurso de maneira... Portanto, quanto isto, a REN também esteve aberta a essa alteração dos corredores e no final chegámos todos a um acordo que realmente era inevitável a passagem, mas de escolher um novo corredor ou alterar um lado ou para o outro, isso foi conseguido. E a população aceita isso naturalmente? Aceitou porque assim a população também, eu costumo dizer, a população é inteligente. A população sabe que o mal foi construir as barragens. Ou o mal ou o bem? Sim, o mal no bom sentido porque nós precisamos... Também foi um mal para a água, o wolframio, mas deu muita vida na altura daquela gente. Depois de se construir as barragens têm que produzir energia. O Estado não investiu ali milhões para a água ficar parada, ali encorada, só para um espelho de água. Portanto, é para produzir. Depois que o destino é produzir, tem de haver corredores para as linhas. E não é fácil convencer as entidades, naturalmente em conjunto com o município, a fazerem nas zonas das populações linhas subterrâneas? Ora bem, uma boa pergunta, e eu também sempre tive essa ideia e tenho, mas nós também temos de ver aonde estamos localizados. Sabe que os nossos terrenos são terrenos agrestes, terrenos rochosos, e não é fácil fazer as linhas subterrâneas. Se fosse terrenos planos, como é aí pelo centro, o Alentejo, são terrenos que realmente permitem fazer linhas subterrâneas e se calhar ficam mais baratas. Facilitam. Se calhar ficava mais barato. Agora, a nossa localidade é impossível, que nós temos corgas, ribeiros, uma montanha de um lado, outra montanha do outro, isso eu acho que se torna um bocado impossível em termos financeiros. De qualquer modo, não deixa de ser um prejuízo para a paisagem. Sim, as linhas, pois claro, em termos paisagísticos, ninguém gosta de ver aquelas linhas. Eu costumo dizer, quando passo aquele bocadinho da Estrada Nacional, ali do Arco até à Botica, ali, ou passar aquele... Do Arco à saída da Vila do Ribães. À saída da Vila do Ribães, ali é um bocado assustador, não é? Pronto, mas isso já estava e como acabamos de falar, e vai continuar a estar. Não há volta a dar, como se costuma dizer. Isto é assim. E está toda a gente conformada. Quando é no início, antes da obra começar, arrancar, às vezes podia, lá está, a tal direção de corredores. O movimento que houve, por exemplo, mas que acabou por não resolver por completo aquilo que pretendia em Montalegre a propósito da exploração de lítio. Pronto, assim, o lítio vai avançar, isto é a minha opinião. Porque sim, embora com condicionantes que antes não tinha. Exatamente. E o caso das linhas também elas tinham que avançar, só que podiam talvez alterar os corredores, era só talvez essa diferença. Mas é bom também não esquecer que a EDP, uma empresa hoje privada, continua a distribuir todos os anos dinheiro pelos acionistas. Ora bem, eu julgo que sim. Só que às vezes a distribuição pode não ser mais... E isso tem estes custos, pois, porque um maior investimento numa linha privada dá mais lucro. Claro. Acaba por dar mais lucro no final, sim, menos gasto. Às vezes a distribuição, repara, o nosso Conselho de Vila do Minho é um dos conselhos em que a EDP mais rendimento tira. Porque o Conselho de Vila do Minho tem 4 barragens. Para além das 4 barragens, tem as eólicas da Cabreira. Portanto, isso repare-se, é dinheiros que saem daqui, rendimentos saem daqui para o Estado, mas também entram alguns. Agora também depende, as verbas que entram são aquelas significativas
e adequadas ao investimento que nós E temos. aquela palavra que nós ouvimos hoje muito falar, que é a sustentabilidade, enfim, às vezes é sacrificada Exatamente, em função do lucro. Mas quanto às torres eólicas, é assim, eu acho que ainda é de uma das... As eólicas são hoje um rendimento para as comissões de baldios. São, repare, eu posso falar, por exemplo, da Aldeia Sepindo. Tudo que nós temos na Aldeia Sepindo, nós temos uma boa sede do Conselho Diretivo, temos um forno comunitário, temos um polo intertratativo do Lobo, tudo obras das torres eólicas. Sem as torres eólicas não conseguíamos fazer isso. Em conjunto, se sabe qual é o valor das rendas anuais? Nós estamos a tirar o Gado Sepindo por ano 31.500 euros por ano. E sabe aproximadamente os números de Campos e Zebrão? Não, Zebral tem mais dinheiro, tem muito mais. Tem muito mais, porque também tem mais torres, não é? Também tem mais torres. Eu não sei ao certo quanto recebe Zebral, porque, repare, não gosto de meter nas contas de cada um. Na Sepindo sei, porque faço parte também do Conselho Diretivo de Baldios e anda na ordem dos 31.000 e poucos euros. Mas é uma verba, repare, nós também temos participado para os bombeiros. E se não tivéssemos as receitas... E por força disso, falaremos na altura... Também não podíamos participar. Portanto, eu acho que as eólicas... E por força disso tem lá hoje de novo a secção. Exatamente. E tudo isso, nós estamos a estar todos unidos para uma causa, não podemos estar separados, porque senão nunca chegamos a lado nenhum. O tempo vai andando, e daquilo que foi... Tentando fazer um balanço que justifique o voto dos habitantes de Olivães e Campos, maioritariamente em si e na lista que foi apresentada, faz um balanço positivo daquilo que foi o seu programa eleitoral de 2017 e aquilo que cumpriu no mandato? Faço positivo, faço porque eu apresentei um programa eleitoral ao público e eu cumpri este programa eleitoral, porque isso é uma honra que eu tenho, que aquilo que eu prometo eu gosto de cumprir. Já o meu pai me ensinou, desde pequenino, diz vale mais a palavra do que a escritura, porque a nossa palavra é a nossa palavra. E eu subi um palco... Mas ainda acredita que sim, que é assim em geral? Não será bem para em geral, mas para mim é. Para mim eu se combinar, seja o que for, com quem quer que seja, eu não preciso escrever para cumprir. E é isso que me dá gozo estar na vida. Porque eu costumo dizer, eu gosto de passar por qualquer lado e ninguém me puxa por casaco para trás. Portanto, é sinal que nós estamos bem com aquilo que fazemos e com a nossa vida. E isso, relativamente àquilo que são as principais necessidades e deficiências da União de Freguesias, Olivães e Campos, quais são as que identifica? O que é que precisa mais? Isto é assim, e o que é que tem de melhor? Quanto às obras e quanto às necessidades, é assim, nós quando nos apresentamos um eleitorado, nós fazemos Então, mas de um programa. Um programa eleitoral. Às vezes pode não ser o mais adequado, porque depois no decorrer do tempo, se calhar, dizemos assim, olha, se tivéssemos tirado aqui esta e fizéssemos aquela, se calhar tudo isto pode acontecer no dia-a-dia. Mas deixe-me ter um parágrafo, mas também acontece muito isto, que as pessoas elegem e depois afastam-se. Não, também não. Tem participação nas assembleias de freguesia. As pessoas também participam. E repare, as pessoas hoje, quer dizer, isto às vezes estão-se a criar modas novas, eu digo modas novas, as pessoas, eu recebo mais de 20, 30 telefonemas diariamente. Oh, Sr. Presidente, olha isto, aquilo, outro, e o Presidente lá vai ver o que a pessoa quer. Mesmo tendo a Junta de Freguesia aberta? Sim, mesmo está aberta todos os dias, mas mesmo telefona-me. Ainda há dias eu tenho um exemplo que uma senhora ligou-me, que era muito urgente. E no final não era nada urgente, está a perceber? É que não era mesmo nada urgente, mas eu não podia dizer que não era urgente. Se a pessoa entendia que era urgente, eu fui lá, pronto, e eu ouvi o que a senhora queria e resolvemos a situação, mas todos os dias é isto. Agora criou moda. É essa a proximidade, é por isso que a Junta é o poder mais próximo que as pessoas têm. Exatamente, e eu parece-me bem, porque nós estamos aqui para isso, para atender as pessoas, ajudar as pessoas naquilo que pudermos, é para isso que nos candidatamos. E a Junta de Freguesia funciona diariamente? Funciona diariamente. De manhã até ao fim da tarde? É horário público. Só temos as terças de tarde e sextas de tarde em Campos. Porque a Freguesia de Campos também precisa 2 tardes por semana para as pessoas não deslocarem cá abaixo,
há pessoas que vêm, quando há um documento mais urgente, sabem que está aberta em Rebens e vêm cá abaixo em Rebens. Mas as terças de tarde e sextas de tarde abrimos em Campos e fechei em Rebens, como é óbvio. E fora disso, os telefonemas para o Presidente da Junta ou para os elementos da Junta? Exatamente, fora isso, se fosse enunciá-los... Com um funcionário? Sim, com um funcionário, exatamente. Com a despesa completa a cargo da Junta ou com apoios? Nós temos 2 funcionários a cargo da Junta. Está no quadro. 2 trabalhadores... Porque, repare, a nossa freguesia, há bocado disse, e muito bem, a União de Freguesias tem 44 km². Nós temos imensos caminhos, uns mais rurais e os outros menos rurais, que as pessoas estão habituadas a que sejam limpos. E o nosso pessoal anda sempre nessas limpezas de ruas e caminhos, e por vezes não está feito. Quando nesta altura, sabe como é, as ervas, limpa-se agora, passado 15 dias, as ervas já estão... Mas é possível dizer que nas 2 freguesias se circula, incluindo viaturas de emergência, em qualquer zona onde haja habitações? Sim. O Rebens e Campos não têm hoje necessidades de acessibilidades? Não, as acessibilidades... Claro, tem aquelas que são naturais, como o Espindo, que tem uma entrada apertadinha pela zona da Serra. Mas já melhoramos essa entrada. Não sei se tem conhecimento. Sim. E repare, lá está o dinheiro do Conselheiro de Baldio. Mas não é possível alterar o que está edificado, não é? Sim, mas Espindo, debaixo daquele passadiço, havia ali, portanto, bastante... Um estrangulamento. E nós conversamos com a dona da casa, indemnizamos-a, mas foi dinheiro do Conselheiro de Baldios. Pagou-lhe e depois a Junta Freguesia que pagou a mão de obra. E fazemos estas parcerias, porque sem essas parcerias, sabe que os dinheiros são poucos e nós temos que conciliar. Qual é o orçamento da Junta de Freguesia para este ano, por exemplo? O orçamento da Junta de Freguesia anda nos 80 e poucos mil euros anual. Mas temos dois vencimentos diários. Dos funcionários? Temos 2 funcionários que o vencimento sai daí. E esta verba é a verba que vem do Fundo de Equilíbrio Financeiro? A verba do CEF é mais ou menos essa verba. E os protocolos com o município? Os protocolos do município é em função do programa eleitoral das obras que nós nos candidatamos, não é? E já tem algum protocolo feito? Já temos alguns protocolos, já temos. E isso inclui mais quanto valor? É assim, eu agora para as obras que eu tenho no programa eleitoral, isso, se calhar vamos lá para 200 e tal mil euros. Mas isso é para 4 anos? É para 4 anos, exatamente. É para 4 anos. Mas estou convencido que vamos cumprir. Relativamente ao abastecimento de água, é uma situação que já está resolvida na freguesia toda? O abastecimento de água, agora, as águas de Portugal, portanto, é que são as responsáveis pelo abastecimento de água, em parceria com a Câmara, na verdade. Portanto, as nascentes foram revertidas às origens e para os funcionários públicos. Neste caso, a Despinto estava a servir os funcionários e o domicílio. Mas como agora é a rede em alta que está a abastecer, os funcionários é que estão abastecidos por as nascentes e as obras revertem à origem. Sr. Manuel, nós temos de tocar um bocadinho numa série de assuntos, porque Rebens e Campos tem muito que se lhe diga, como costuma dizer. São 2 freguesias com muita história. Além da área substancial que tem de baldios, tem também algumas associações. O movimento associativo ali é ativo ou temos uma IAJA, temos uma Alvorada da Cabreira, uma associação de caça e pesca de Ruivães, da Vila de Ruivães e de Zebral, também Aspocage que não tem atividade já. Bem, assim, isto, repara, a pandemia veio prejudicar muito esta situação das associações e das atividades, porque deixaram de se praticar atividades. Quanto à Aspocage, acho que está assim um pouco adormecida. Quanto às outras associações, estão ativas, estão todas ativas e agora... Incluindo há um grupo de ciclistas também associados em Desculpe, não percebi. Há um grupo de ciclistas também, sim, pessoas que praticam e agora o todo-terreno. Agora, como já podemos ir, eu ainda continuo a dizer, temos de ter cuidado, não ir muito depressa, porque costuma dizer que é muito corte, chega tarde. E esperamos que agora, em termos de pandemia, que não voltemos lá para trás, não é?
É por isso que eu digo que temos de ir com cuidado, mas por agora já isso, se pode ir andando. Manter a prudência Exato, continua a ser manter a recomendado. prudência. Agora, quanto às festas, às festividades locais, já se começaram a fazer, já tivemos a festa E este fim de semana... é Santa Isabel e Espindo, e eu já agora deixo aqui o convite para que as pessoas nos visitem, vão à festa, que desde Ainda a hoje pandemia... estamos a ser ouvidos a primeira vez no domingo e, portanto, ainda há tempo para ir. Para que nos visitem e participem nas festividades, porque tivemos 2 anos sem poder participar e agora vamos aproveitar. É a festa onde é apreciado um dos produtos da terra, que é o cabrito. Que é o cabrito, exatamente. Mas a agricultura já não é o que era. A agricultura não, repare, a agricultura modificou muito, mas isso era quase obrigatório modificar, porque antigamente havia muita mão de obra pessoal para se cultivar as nossas terras, as nossas leiras, porque o problema dos nossos terrenos é serem leiras, porque se nós tivéssemos um terreno extensivo, depois entrar máquinas, a agricultura faz-se de uma forma, mas os nossos terrenos são pequenos, em termos de maquinaria não são os mais adequados para isso, e requerem muita mão de obra, e a mão de obra hoje, os mais idosos já não podem, os novos tentam procurar outra forma de as cultivar. E nós repetimos aqui mais vezes, os mais novos hoje para trabalhar na agricultura fazem contas. Fazem contas e é difícil ter, que a dimensão da propriedade permita... Nós lá em Ruibães e Campo ainda temos uma dúzia de jovens agricultores. Com novos projetos. Mas com vontade de continuar ou para cumprir o projeto de 5 anos e depois... Eu acho que vão continuar. Sabe porquê? Porque depois de estarmos no caminho, o custo é principal o caminho e tentar fazer o caminho. Depois o caminho está feito, depois já é mais fácil a gente trilhá-lo. E eu julgo que temos boas condições em termos de pastoreio. A pastorice, temos a cabreira, hoje os terrenos, na vez de serem cultivados para milho, são para fenos. Mas a vezeira também já não tem a dimensão que tinha. A cabreira também já não tem. E em termos de pastagens já tem menos que o que tinha antigamente. Porque antigamente havia as vezeiras das cabras, que são estas cabras, elas limpavam os caminhos e comiam o mato e depois aquilo vinha tudo de novo e eram pastagens renovadas. Hoje é trabalho para sapadores. Exatamente. E não há lá nenhum rebanho de ovelhas sapadoras, como alguém pensou aqui há 3 anos ou 2, 3 anos. Infelizmente não há. Porque, repare, eu também hoje, o que me parece é que nós temos... deve haver ainda pessoas que têm vergonha de ser agricultores. Que eles chamem agricultores. É uma profissão nobre. Está a perceber? E está-se a reparar agora que se fala em falta de produtos da agricultura. Exatamente. Antigamente eram os labradores. O nome era o labrador, o A, o B e o C. Hoje a frase moderna é o agricultor. O agricultor tem que existir. Porque sem o agricultor nós não comemos. Porque o agricultor é que produz. Para nós podemos comer o tal cabrito, como está a dizer, o anho, um bom bife. Se não existir o agricultor, como é que nós vamos fazer? Vamos comprar tudo artificial? É por isso que a nossa zona... Mas os jovens agricultores têm essa atividade na agricultura ou na produção de ervas aromáticas ou produtos vermelhos, se for o caso, como atividade principal, ou são jovens com outra ocupação? A nossa parte é mais projetos agrícolas. Rebanhos de gado, não caprino, nem ovino, é mais bovino. Há muito, nós lá temos muito. E Campos é um exemplo. Isso, e Campos é um exemplo. Mas para além de Campos há em Espindo, há em Ruibães e Fradas. Quanto a isso, em termos de jovens agricultores para a criação de vitelos, temos bastante nesse sentido. E de uma forma compensadora, portanto, sim, com vontade de continuar. Eu julgo que sim, porque os subsídios hoje ajudam. Vêm cobrir todas essas despesas, porque, repare, também tem despesas, repare, e hoje os adubos são caros, e as maquinarias também são caras, e o gasóleo chegou a um preço exorbitante, como toda a gente sabe, e se não fossem subsídios também não podiam sobreviver sem isso. E os assuntos, como disse, são muitos. Há muito para conversar sobre estas duas freguesias, ou esta união de freguesias. O pequeno comércio? O pequeno comércio, temos pouco comércio. Teve ali uma melhor saída
no período das obras de Venda Nova. Sim. Hoje voltou ao normal, e o normal como é? Voltou ao normal. Nós, em termos de comércio, olha, em termos de mercearia, só temos Zabral e Ribeiro na botica. Com sucesso? Sim, com sucesso, sim. Mas em Campos, por exemplo, há uma pastelaria com sucesso. Sim. Eu estava a falar em termos de mercearias. De mercados dentro disso. Restauração? Agora temos em Campos, como disse, temos lá a pastelaria, tem sucesso. E em Rourbens também temos lá a pastelaria, temos lá o mini mercado. Não, quanto ao comércio que existe, tem sucesso. E porque sem o comércio também não acabava tudo, não é? Porque as pessoas que nos visitam também têm que ter de comprar aquilo que faz falta, tomar um cafezinho e passar um bocadinho de tempo. E procuram restaurantes locais? Sim, procuram. E isso tem feito crescer o número de restaurantes, isto é, aparecer mais um ou outro restaurante? Em termos de restauração, não. Não, porque, não sei, Ruibens de Campos, eu agora refiro-me à minha aldeia de Espindo. As pessoas não são viradas para o comércio. Preferem virar-se para outros tipos de trabalhos. Para a agricultura e para a pecuária. Exatamente, menos para o comércio. Repare, eu sempre achei e continuo a achar que o comércio faz falta. Faz falta para toda a gente. Porque se não houver o comércio, a pessoa passa, não tem de comprar 1 quilo de arroz, não tem de comprar 1 quilo de massa, ou 1 litro de azeite, 1 litro de óleo. E terá que se deslocar para fazer tudo isso. Isto também há despesas. Às vezes é melhor dar mais 1 cêntimo no local ou 2 do que ter-se deslocarem. Naturalmente. Porque a deslocação também tem custos. Eu ao deslocar-me estou a ter custos. Às vezes a gente não faz essas contas, esses balanços, mas o que temos, eu acho que o que temos na nossa terra é o que é bom e é o que é mais barato. E isso ajuda a sobreviver o comércio local? Sim, o comércio local ajuda. Mas é de facto o turismo a grande aposta? Sim, a grande aposta é no turismo. Não haja dúvidas que... Há algum projeto de industrialização ou outro não se vê no horizonte? Não, temos de estar virados todos para o turismo, porque o turismo praticamente, continuando a criar as condições que temos e a melhorá-las, acho que o turismo vai crescer muito. Só temos também de tentar perceber qual é o seu programa ou plano para este primeiro ano de mandato, do segundo mandato. Mas, de qualquer modo, ainda, esta ligação com os baldios, esta existência dos baldios e esta riqueza natural que os baldios têm e que, como já disse, as freguesias também aproveitam. Mas esta ligação é feita porque o senhor sempre foi um homem ligado à Comissão de Baldios, ou porque é natural naquela zona? Não, é assim. Portanto, eu nasci e fui criado na aldeia de Espindo. E há um ditado que diz: triste do pássaro que nasce na fraca ribeira, porque aí ele regressa sempre, não é verdade? Depois fui funcionário público muitos anos, mas nunca deixei de vir dormir em minha casa. Portanto, sempre fiz vida ativa na aldeia. É esse o pensamento dos mais jovens hoje? Os que trabalham fora? Os que trabalham fora bem, regressam bem. Nós temos bastante gente até da aldeia de Espindo que trabalha em Braga, para os fins de semana estão lá sempre. Ainda cultivam os quintaizinhos deles para levar as coisinhas boas dos quintais para comerem durante a semana em Braga. E o Ruivães ainda tem um posto médico ou uma extensão do centro de saúde? Temos a extensão de saúde. Com satisfação para a população? É assim. A satisfazer as necessidades, naturalmente. Para já sim, porque abre 3 dias por semana. E ao abrir 3 dias por semana, acho que nos podemos considerar dizer satisfeitos, é uma palavra... Satisfeitos nunca? Nunca podemos estar satisfeitos, mas é razoável. Mas relativamente àquilo que é o sentido da população, a população sente-se bem com o que tem como não falham os prestação de cuidados. Como os médicos não falham nestes 3 dias por semana, acho que vai resolvendo as necessidades da população. Tem também um posto de farmácia? Temos um posto de farmácia que é muito importante, ainda temos lá o nosso talho tradicional, porque repare, isto também é muito importante,
porque quando foi agora do Rally, vieram pessoas de Santa Maria da Feira, vieram acampar a Espindo e vieram comprar aqui as carnes da zona. E ele diz, olha, informe-nos aqui na zona, nós queremos comprar as carnes lá da zona. Claro que eu informei os nossos talhos e eles ficaram maravilhados e vão voltar. O nosso pessoal tem um espírito de bem receber as pessoas, que as pessoas vão bem e vão satisfeitas e no sentido de regressar outra vez. E isso é uma coisa verificável? Muito. Vamos então tentar perceber nos últimos minutos o que é que tem previsto, o que é que considera as principais necessidades ainda da União de Freguesias, de Campos, Ruivães e Campos, e o que é que planeou para este ano. Olha, as necessidades, isto é assim, as necessidades estão sempre a aparecer. A necessidade é quase como as novidades. Se hoje temos uma necessidade de um setor, amanhã já temos de outro. Mas nós temos de estar atentos à população mais idosa, porque temos lá o CCL, nós temos 3 CCLs a funcionar em Ruivães e Campos. 3 não, 4, agora são 4. Agora também há na Malunga começou de novo. E isso é uma mais-valia para os nossos idosos. Porque naqueles dias as pessoas vão, divertem-se, passam ali um dia feliz da vida, cantam, dançam, comem. Acho que é essencial. E nós devemos estar atentos à nossa população, que é muito idosa, e tê-los animados, para assim, digamos, na gíria popular. Temos que ter essa gente com vontade de estar. Exatamente. E isso é uma coisa que eu ainda hoje, por acaso, agora a conversa veio, costuma dizer talho de foice. Ainda hoje perguntei à minha funcionária, digo assim, da junta, há de fazer um balanço de quanto gastamos por mês para os CCLs. E conseguiu? E já conseguiu saber, tem ideia? Porque nós é que pagamos os lanches, está a perceber? Dos CCLs. Aquilo vai, por mês vai para quase 2.000 euros. Mas eu sinto-me feliz por isso. Eu sinto feliz porque é um dinheiro bem investido. É um bom investimento. É um bom investimento, porque as pessoas têm que se divertir, têm que passar uns bocadinhos melhores. Qualidade de vida, isso a melhor qualidade de vida. Exatamente, melhorar a qualidade de vida. Mas já disse, em relação a acessibilidades, não tem nenhuma reivindicação ou nada planificado? As acessibilidades que nós precisávamos, nas nossas zonas, era a 103. A 103 é que precisava ser melhorar o traçado da 103. Exatamente, mas está fora do alcance da União de Freguesias. Mas daquilo que são as suas conversas com o município sobre isso, que com certeza já se tem falado, e o Sr. Presidente da Câmara, nesse sentido, também reconhece que ele tem feito esforços para que isso aconteça. Porque se nós, a 103, aqui até já vindo da Pinheiro da Póvoa Lanhoso, da Rotunda do Ouro, até Monte Alegre, pelo menos, precisávamos que isto fosse melhorado. Mas com um traçado novo ou melhorando este? Era melhorando este. Eu acho que era o suficiente, às vezes, tirar algumas curvas em alguns sítios. Onde é possível ainda? Eu acho que sim. E, melhorando este, acho que ia resolver muita coisa, sabe? Porque, dizer, o Concelho de Vieira do Minho, Monte Alegre, a maior parte da população de Monte Alegre é servida de Vieira do Minho. Nós temos em Ruivães pessoas de Cabril, Ferral, até de Salto. Faz bem em Ruivães. Porque, repare, temos o ATM ali em Ruivães. Venda Nova não tem, Cabril não tem. Deixo para toda a gente, embora toda a gente hoje já conheça o ATM, o multibanco. Sim, é o multibanco. Agora parece que estamos a pressionar para que o mudemos de sítio, está na farmácia, mas na farmácia parece que não tem segurança, e então nós já programamos lá criar um bunker para que ofereça todas as condições para que o ATM se mantenha. O ATM multibanco, para a palavra mais conhecida, porque é fundamental. Repare, não é só para além do dinheiro que íamos lá levantar quando precisamos dele, pagamento de faturas. É que faço ali muitos pagamentos, transferências. Eu tenho uma fatura para pagar. Seguro-me deslocar aqui a Vieira do Minho para pagar. Mas isso também às vezes é trabalho das juntas. Também fazemos muito isso. Mas depois há pessoas que também funcionam muito bem com os multibancos e chegam lá, pagam as suas faturas e resolvem os seus problemas. Portanto, eu acho que é uma peça fundamental numa localidade qualquer. Na nossa, é importante em todos os aspectos, porque tem muito movimento.
por Cabril, e como lhe digo, aquelas zonas baixas de Ferral, de Montalegre, da zona aquelas de zonas Montalegre. todas, até Paradela ficam mais perto de Parabéns Do que fica para do que Montalegre. para Montalegre. E, portanto, procuram Ribães. Exatamente, e nesse aspecto, e a farmácia é fundamental, é muito fundamental. E assim, nós temos de tudo um pouco. João Manuel, mas identificando aquilo que gostaria de ver concluído este ano, ou feito este ano, no ano de 2022. Não, é assim, eu aquilo que eu gostava de E que pôs no plano, naturalmente. aquilo que eu gostava de concluir, e tenho esperanças que eu vou concluir, é o meu programa eleitoral. Porque Mas isso é para 4 anos. Sim, mas nós... Mas este ano que identificou como prioritário na freguesia? Nós temos lá vários caminhos para... Temos o caminho do chamado Enruibães, porque, repare, nós nesse caminho já o melhoramos muito, porque havia umas escadas junto a uma habitação que estavam a apertar o caminho. E as escadas, nós negociamos com o dono das escadas, e ele deixou-nos tirar as escadas e alargou-se ali o caminho logo 60 centímetros. Não passava O que às vezes faz a diferença para passar uma viatura. Mas muita diferença. E agora nesse caminho, mais acima, vamos fazer o piso e vamos tirar lá umas curvas que tem para que um carro dos bombeiros possa entrar nesse caminho de um lado ao outro. Porque ele já entra um carro ligeiro passa bem, mas é um carro maior e tem lá 2 curvas e nós vamos nesse sentido, dentro em breve vamos começar com essa obra. E será a obra mais desejada para este ano? Não, temos mais. Para este ano? Nós temos 2 freguesias, a União de Freguesias. Nós temos em Campos, que, olha, já para este ano, já ali ao pé da igreja, por cima, já fizemos ali aquelas ruas, já foi ratificada, que havia ali muitos sobrantes, que na altura encalçaram só no centro, e aí os sobrantes estavam todos ainda à moda antiga, com calçada antiga e mal acondicionados. Nós já ratificamos esta rua toda, a rua que entra no cemitério, e também queremos requalificar o cemitério de Campos. A parte velha já foi no mandato anterior, e agora a parte nova vai ser agora neste mandato também requalificar um bocadinho. E pensa conseguir do município todo o apoio protocolar nos protocolos para aquilo para que os seus 80 mil euros, os seus da Junta de Freguesia? Pois não sei nada. Mas o meu caro amigo Machado, permita-me que eu fale assim. Eu estou convencido que sim. Sabe porquê? Porque há bocado falamos na palavra... E isso maldosamente, isso não tem nada a ver em ter a mesma cor política da Câmara, ou tem? Não, para mim não tem nada a ver, podia ser quem fosse. Eu, quando fiz um programa eleitoral, apresentei-o ao Sr. Presidente da Câmara. Olha, eu tenho este programa eleitoral, como é? Posso avançar com ele, subir para cima de um palco e prometer ao público? Uma vez que nos vamos candidatar os dois? Pois, e o senhor é o que tem mais dinheiro? Claro, evidente que sim. Diz ele, pode. Assim fez quando foi no primeiro mandato. E cumpriu. Aí cumpriu na íntegra. E com este também me disse para avançar, e eu estou convencido que vamos concretizar tudo que prometemos. Só uma última questão. É um homem de fé ou um homem que planifica bem com perspectivas de conseguir? Tudo junto. Também temos de ter fé. Fé nas suas capacidades, na capacidade Exatamente. A fé e o planeamento das coisas. Que eu nunca podia elaborar um programa eleitoral sem quem tem o graveto me dar o aval para esse programa eleitoral, porque eu sabia que o orçamento da Junta de Freguesia não podia cumprir. Ou deixava de pagar ao pessoal para ir fazer as obras. Não pode. Primeiro, aquilo ensinava na vida, primeiro temos que pagar quem trabalha. Comigo é sagrado, porque eu também fui funcionário e ao fim do mês gostava lá de ter o meu dinheirinho. E então os nossos funcionários dentro da freguesia, no dia X, têm lá o dinheirinho deles. Isso é sagrado, meu caro. Pode não haver para outras coisas quaisquer, mas para o vencimento eles têm que haver. E a perspectiva, a última questão, a perspectiva para este verão, relativamente àquilo que considera como a principal atividade das freguesias, ou da União de Freguesias, que é o turismo. A perspectiva é animadora? É animadora. É animadora porque a pandemia praticamente está a acabar
E isso traz-nos outro alento, outra forma de trabalhar, vontade de trabalhar, mais alegre, porque estes 2 anos foram 2 anos bastante tristes. As pessoas de qualquer maneira, em algumas circunstâncias no verão, fomos procurados, isto é, o Conselho foi procurado, precisamente pelas condições naturais. Exatamente, pelas condições. E repare, as pessoas que nos visitaram no passado vão regressar outra vez de novo e vão trazer mais gente. Quer dizer, isto costuma ser a melhor publicidade que se pode fazer, seja o que for, é o atender bem as pessoas e receber bem. Porque recebendo-se bem as pessoas voltam. Agora nós podemos ter tudo muito bom, mas se não soubermos receber as pessoas não... E voltar também, nós vamos voltar aqui para o ano, para fazermos o balanço do que será o segundo ano do segundo mandato. Hoje falamos da União de Freguesias Ruivães Campos, tivemos connosco o Presidente Adjunto, Sr. Manuel Pereira, a quem mais uma vez agradeço a presença. Onde quer que nos tenha escutado, continua com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde.